Olá pessoal, aqui é o professor Marco Aurélio novamente, do IFRO Campus de Paraná. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o dinamômetro, vamos aprender a usar esse aparelho. Então aí está um tipo de dinamômetro. Nesse caso nós temos um com um tubo metálico preto. No interior dele há uma haste também metálica recoberta por uma espécie de régua. Então, vamos ver para que serve. Um gancho, um parafuso de regulagem e uma cabeça plástica móvel. Já vamos saber para que serve isso. O interessante é que o dinamômetro ele obedece à lei de Hooke. Dentro dele tem uma mola, e essa mola que determina a capacidade do dinamômetro. Porque eu posso ter vários tipos de dinamômetro. Por exemplo, eu posso ter o dinamômetro de 1 Newton. O que significa 1 Newton? Que a sua capacidade máxima é essa. Então eu posso girar, revelo isso. O interessante é que o dinamômetro de 1 Newton, cada tracinho vale a centésima parte, assim como todos os outros, né? Essa vale 0,01 Newton cada tracinho. Informação muito importante. Então, cada tracinho sempre a centésima parte da capacidade. Então, se eu tenho de 2 newtons, significa que cada tracinho desse, cada risquinho que vocês estão vendo aí, vale 0,02 newton. Isso é muito importante para a medição, para a contagem. Então, se eu for revelando, eu vou chegar lá muito próximo dos 2 newtons, né? Até passa um pouquinho da capacidade. Por fim, o de 5 newtons, também temos no nosso laboratório, que cada tracinho, obviamente, vale 0,05 newtons. Essas informações são importantes para fazer a contagem, quando eu for pesar objetos, por exemplo. Tá? Então, nossa atividade basicamente vai ser pesar objetos na vertical. Por quê? Para isso, primeiro, tem que fazer a calibração. Perceba que quando eu pego o dinamômetro, muitas vezes ele está assim, ó, já revelando alguns valores. Então, qual é o meu trabalho? É ir lá naquele parafuso, soltar esse parafuso levemente, cuidar para não remover, levanta essa cabeça plástica vermelha. Levantando isso, eu vou ter que fazer com que a última linha do dinamômetro esteja bem nivelada, bem alinhada com o tubo metálico. Então, feito isso, eu posso apertar e vou segurando a cabeça vermelha para que isso aconteça. Olha só, está bem nivelado, pronto para medir na vertical. Contudo, quando eu giro para a horizontal, recolhe um pouco da escala. Então, esse dinamômetro, para poder ser usado na horizontal, eu deveria soltar o parafuso e nivelá-lo novamente na horizontal. Beleza? Então, para cada tipo de medição, uma regulagem diferente. Alguns pesos, vamos pesar alguns objetos, e notem que eu tenho um pezinho de madeira bem leve, relativamente leve. Esse peso de madeira, agora eu tenho um peso metálico, né, com alguns pesos com furo no meio, que eu posso colocar e tirar. E aí eu quero mostrar para vocês que temos que respeitar a capacidade do dinamômetro, seja ela para precisão ou para coisas pesadas. Então, imagine que eu tenho ali meus dinamômetros, né, de 1, 2 e 5 newtons, e agora eu preciso, por exemplo, pesar alguns objetos. Então, se eu pego, por exemplo, o dinamômetro de 5 newtons, devidamente regulado, se eu colocar aquele objetinho ali, ó, de madeira bem leve, vai dar uma medidazinha irrisória, não tão precisa, porque ele é muito leve. Então, é claro que para fazer algo mais interessante, mais preciso, talvez eu tenha que pegar um dinamômetro da capacidade menor. Então, o que eu vou fazer? Pegar o dinamômetro de 1 newton. Eu sei que o objeto é bem leve. Feito isso, pode perceber agora que eu tenho uma medida bem mais precisa do que aquela de 5 newtons, porque a escala é menor. De forma semelhante, se eu precisar pesar objetos, né, com mais capacidade, mais pesado, eu vou precisar de um dinamômetro da capacidade maior. Então, porque senão, se eu pego de 1 newton, o que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar a mola e eu posso estragar meu aparelho. Já está passando de 1 newton, então ele não vai conseguir pesar. Então eu vou substituir por um dinamômetro que tenha a capacidade maior. Nesse caso, eu vou usar os 2 newtons, já testei, já percebi que ele suporta aquele peso que eu coloquei ali. Conecto
e vou levantando levemente, dando uma vez, pode novamente rebentar a mola, e eu vou levantando levemente ali até eu conseguir levantar o objeto, certo? Ele conseguiu, quase perto do limite, ou perto dos 2 newtons, mas o importante é que ele consiga levantar o objeto. Conhecendo o dinamômetro, vamos aprender agora como obter dados de medida de peso de objetos. Então eu tenho ali um pequeno peso, um dinamômetro de 1 newton, e vou explicar para vocês como fazer a leitura assim que eu conecto um peso nele e verifico, né? Então ali está o meu pezinho, vou usar aquela haste para pendurar o dinamômetro para não ficar tremendo aí e prejudicar a imagem. Então já sabemos que o dinamômetro de 1 newton, cada risquinho vale 0,01. Todo o dinamômetro é assim, centésima parte. Vou pendurar ali. Então aquele peso tem aquela marcação ali, o dinamômetro de 1 newton. Vou aproximar um pouquinho a imagem. Então nós temos aquela marcação. Então observem aí. O último valor observado é 0,4 newton. O último número que aparece para você antes do tubo preto. Então o próximo risquinho vai valer quanto? 0,41. Depois 0,42, 0,43, 0,44 e assim sucessivamente até o último, que está marcando próximo de 0,48, perto de 0,5. Vejamos agora com um dinamômetro de 2 newtons. Então, cada tracinho vale 0,02 newtons. Então, vamos observar, quando eu pendurar o peso, vamos ver qual é a marcação. Então, o último número registrado, 1,4. Se eu girar um pouco para a imagem, vamos ver que eu tenho 1,42, 1,44 aproximadamente ali. É suficiente para a gente ter uma medida bem interessante. 42, 1,44 newtons. Essa aula introdutória termina aqui. Corre lá, agora assista ao vídeo sobre lei de Hooke, nosso experimento. Essa tem uma parte avaliativa que eu preciso da atenção de vocês, ok? Então, um abraço para todos e até a próxima.